E aí, pessoal, beleza? Vamos começar um capítulo novo. É capítulo 3. Esse é o título, tá? Ó, a industrialização e sua evolução, né? Nós estamos na frente B, hoje é sexta, né? Então, frente B. Vocês podem me perguntar, mas você não ia falar da OMC, né? Ficou faltando a OMC. Então, só coloca lá no final do capítulo 2, 1995, OMC, Organização Mundial do Comércio. A OMC vai ser o assunto que a gente vai falar na quarta, tá? Na aula de atualidades. Eu falarei de OMC. Lembra que eu até mostrei para vocês quando eu falei de OCDE, né? Então, é inevitável, eu vou dar até mais detalhes na aula de atualidades. Beleza? Nós vamos falar agora, então, já no livro 1B, né? Deixa eu até olhar aqui. Livro 1B, tá? Nós vamos entrar agora na parte da industrialização e a sua evolução. Né? São dois capítulos, até estou abrindo aqui para olhar, dois capítulos de indústria. O primeiro, né, a evolução da indústria, e o segundo, a indústria no mundo e no Brasil. São dois capítulos relativamente longos, tá? Se você olhar aí, pessoal, os slides, vou até abrir de uma forma aqui, ó, vocês vão falar, porra, mas só isso de slide? Então, mas tem coisa pra caralho pra anotar nisso, tá? Parece então pouco, mas o negócio não é não, tá? Vocês vão ver aí, eu vou fragmentar bastante o capítulo, senão vai ficar um vídeo gigantesco, eu sei que vocês vão anotar, né? Porque vocês estão anotando, eu espero que esteja sendo assim, né? Eu tenho visto, né? Alguns aí têm até me mandado foto do caderno, eu tô gostando de ver, tá? E aí eu vou até fazendo um esquema para vocês, tal, digitando aqui para tentar fazer um negócio meio padronizado, certo? Então olha só, pessoal, aqui estão os exercícios, depois eu vou separar de acordo com o que eu falar, tá? Hoje, né? Vou separar alguns desses aqui, dois no máximo aí para vocês me entregarem, tá? Então são esses do aplicando conhecimentos e esses do consolidando saberes, tá? Depois vocês anotam aí, já deixa separado. Fechou? Bom, primeiramente, pessoal, nós vamos falar os conceitos. Pode colocar aí letra A, conceitos, certo? E aí nós vamos dividir esses conceitos em vários subtítulos, tá? Vocês não copiam nada aqui por enquanto, só põe a letra A, conceitos. Né? Pode colocar o primeiro subtítulo, tipos de indústria. Eu vou abrir uma tela, tá? Como que vocês vão fazer isso? Ó, vocês vão pôr assim, tipos de indústrias, certo? Reparem que aqui eu coloquei assim, base versus consumo. Pode colocar, pessoal, embaixo, pode puxar uma setinha só, tá? Vai ficar como tópico aqui, mas não é tópico, tá? Vocês vão pôr assim, ó, base, dá um espaço bom, certo? E coloca consumo, tá? Nós vamos colocar embaixo das indústrias de base os três tipos de indústria de base e embaixo das indústrias de consumo os três tipos de indústria de bens de consumo. Beleza? Só para a gente poder entender primeiro. O que seria uma indústria de base? Indústria de base é aquela que trabalha direto com a matéria-prima e é a base, pelo próprio nome, tá, do desenvolvimento industrial de um país. Vocês vão ver lá na frente, já no capítulo 4, quando eu falar para vocês de industrialização brasileira, vocês vão ver que o modelo que o Vargas vai desenvolver para a indústria brasileira vai ser de indústrias de base. Estados Unidos, lá no Manufacturing Belt, nordeste dos Estados Unidos, vai ter predomínio das indústrias de base. Não é o ideal hoje um país ter só indústria de base, como a União Soviética teve por muito tempo. Tá? Hoje é uma mescla dos dois. Até a de consumo é melhor porque vai para o mercado consumidor, você exporta muita coisa, seria interessante, tá? Mas qualquer país que hoje é considerado país industrializado, ele teve uma base na indústria de base. Parece meio redundante, mas é isso, tá? Então, vamos lá. A indústria de base, pessoal, ela é dividida em três tipos. Primeiro deles, a indústria chamada de extrativa, tá? E aí vocês podem colocar o que seria a indústria extrativa. Ela trabalha com extração mineral. Essa extração mineral ela pode ser de minerais metálicos, né? Uma mineradora, por exemplo, tá?
E ela pode ser também de combustíveis fósseis, como petróleo, como gás, e aí no caso seria uma petrolífera. Cuidado, a Petrobras ela é petrolífera, ela é extrativa, só que ela também produz combustível. E o combustível, concorda que ele vem para nós, mercado consumidor? Então aí a Petrobras seria uma petroquímica, só que petroquímica é indústria de consumo, tá? Petrobras tem as duas categorias, beleza? Então, primeiro, extrativa. Pode pôr aí mineradora e petrolífera como exemplo. Segundo tipo, pessoal, de indústria de base, nós temos as chamadas indústrias de bens intermediários. O que seriam as indústrias de bens intermediários? Tá? São as siderúrgicas e as metalúrgicas. Siderúrgica produz aço, metalúrgica produz metais em geral. Pode colocar isso aí, beleza? E o terceiro tipo são as chamadas indústrias de bens de capital. Tá? Indústrias de bens de capital elas são extremamente importantes porque elas produzem maquinário industrial. Elas produzem máquinas, são as chamadas indústrias mecânicas. Tá? Extremamente importante para o desenvolvimento de qualquer tipo de indústria. Beleza? Então são essas três, né, as indústrias de base. Aí vamos para as indústrias de consumo. As indústrias de consumo, pessoal, elas podem ser divididas em, por exemplo, consumo duráveis, certo? Exemplo de bens, bom, duráveis quer dizer que dura muito, né? Não precisa colocar o que é, né? É meio óbvio, tá? Mas pode colocar o exemplo de uma indústria de bens de consumo durável, automobilísticas, né? Indústrias de móveis, por exemplo, né? Sofá, cama, né? Eletrodomésticos, né? Geladeira, isso aí você não vai descartar, né? Não vai pegar e jogar fora, tá? Nós temos as indústrias de consumo que são chamadas de nem sei se tem hífen mais, tinha hífen, não sei mais. Ó, duráveis. Semiduráveis, pessoal, seriam aqueles produtos que têm uma meia vida, dá para usar por um período aí intermediário, né? Hoje dá para a gente falar, dependendo do país, que eletroeletrônicos eles seriam semiduráveis, né? Tem muito eletroeletrônico que quebrou, você joga fora, não vai mandar arrumar. Compra um novo, né? Daqui a pouco o celular está entrando até nisso, tirando esses celulares obviamente mais caros, né? Mas muito celular vai acabar entrando nesse grupo, tá? Então semiduráveis, você pode colocar eletroeletrônicos, têxtil, né? Roupa normalmente é semidurável. E nós temos a de não, também não sei se tem hífen, põe essa porra desse hífen aí, não duráveis. Os não duráveis são aqueles que têm, né, um período curto de uso, tipo, consumiu, já era. Né? Comida, indústria alimentícia, né? Farmacêutica, né? Medicamentos, tá? Eles são chamados de não duráveis, beleza? Põe um asterisco aí, tá? E aí vocês vão escrever esse termo, ó, obsolescência programada, tá? O que seria obsolescência programada? Obsoleto é um negócio que já se tornou, né, em desuso, né, tornou velho, tá? Programada significa dizer que existem muitos produtos que eles têm meio que um prazo de validade, né? Então a obsolescência programada seria entre aspas, prazo de validade para produtos de eletroeletrônicos. Por exemplo, às vezes até um computador, né? Quantas vezes a gente pega lá atualização 13.5.2, né? Já teve 500 mil atualizações. Aí se atualiza, você fala, não, agora meu computador vai voar. Você vai ver o computador começa a travar que nem uma merda. Aí você tem que fazer o quê? Trocar o computador. Tá? Então, isso é uma ideia de que as coisas elas têm que ser trocadas. Tá? Por isso, parece, não parece, isso é. Tá? As coisas são programadas para ter um prazo de validade, não é só comida. Beleza? Até produto de eletroeletrônica acaba acontecendo isso. Fechou? Então põe a definição aí de obsolescência programada. Esse então, pessoal, foi o primeiro conceito, ó, tipos de indústrias, tá? Opa, faltou um pluralzinho aqui, tipos de indústrias, beleza? Bom,
Agora, pessoal, o segundo conceito, pode colocar aí, ó, fases da industrialização. Eu vou abrir até uma outra para não ficar uma bagunçaiada aqui. Vocês vão colocar então assim, ó, fases da industrialização. Beleza? Bom, aí, pessoal, vocês vão colocar primeira fase. Nós vamos ver a primeira fase, nós vamos ver a segunda fase, características gerais, tá? Nós vamos ver os fatores da primeira e da segunda. E, por fim, a gente vai falar da terceira e da quarta. Como vocês me conhecem, sabem que eu gosto de fazer os negócios padronizados, eu vou fazer o esqueleto da primeira fase, nós vamos seguir esse modelo para a segunda, para a terceira e para a quarta fase. Fechou? Primeiro, pessoal, nós vamos colocar o ano, mais ou menos, tá? Não existe aí uma data específica, mas põe aí, mais ou menos 1750 até 1850, né? Coloca sempre 100 anos, né? Pelo menos na primeira e na segunda fase. A terceira vocês vão ver que já é um pouco mais diferente, a quarta então totalmente diferente, né? Que seria, né, mais ou menos para a gente ter uma ideia, né? Então olha só, mais ou menos 100 anos, não foi, né? 1749 não tinha indústria, 1750 brotou a indústria, não é isso, tá? Põe só para a gente ter uma ideia de período. Então, 1750 a 1850. No segundo, pessoal, a gente vai colocar os países que fazem parte. No caso, o berço é a Inglaterra, certo? Inglaterra pioneira, né, na Revolução Industrial. Vocês vão ver em história, né, fatores que levaram a Inglaterra, né, a ser pioneira, né, o rompimento entre a questão lá de rei burguesia, né, a ideia do liberalismo, nós já vamos falar até de liberalismo aqui, né, que foi muito forte a influência, os enclosures, né, os cercamentos, isso aí vocês vão ver em história, tá, com mais detalhes. Só vamos colocar aqui Inglaterra. Nós tivemos também a França, só que a França, pessoal, foi por volta ali de 1800, né, que foi mais ou menos aí o período napoleônico. Tá? Então a gente tem a França já na metade dessa primeira fase, mas a França também entrou nessa primeira fase. Beleza? Bom, no segundo, pessoal, na segunda análise, a gente vai falar sobre matéria-prima. E no caso, a matéria-prima, tá vendo que eu não pus no plural, tá? É o carvão mineral. Tá? O carvão mineral, ele foi a grande matéria-prima dessa primeira fase, né? Para geração de energia, por causa do calor liberado, né? Que a gente chama de termoelétricas, tá? Então, carvão mineral, matéria-prima, tá? Que no caso aí acabou sendo até considerada aí a fonte de energia. Beleza? Na sequência, pessoal, vamos colocar a teoria, né? A ideia que vai surgir aí. Essa teoria, pessoal, é a chamada teoria do liberalismo, né? Nós vimos já a teoria do liberalismo, e a teoria do liberalismo, ela determina basicamente o fim do pacto colonial. Ela vai contrária àquela ideia, né, que a gente viu, né, que foi a ideia do mercantilismo. E faz sentido. Se você tem uma produção industrial, não tem muito nexo, né, você só vender para a tua colônia. O ideal é você ter mercados consumidores. Tá? Então o liberalismo ele fala prática do livre comércio, por isso que ele influenciou muito no pensamento e na concepção do que a gente tem aí dessas fases da industrialização. Beleza? Não dá para a gente falar ainda de prática, por exemplo, de busca por mercados, tudo isso aí vai aparecer mais na segunda fase. Tá? Então assim, na primeira, pessoal, só vamos colocar isso aqui, certo? Na segunda fase, a gente vai colocar alguma coisa um pouco mais detalhada. Beleza? A segunda fase, pessoal, ela também tem aí um período que a gente fala que seria um período de 100 anos. Né? Eu coloquei aqui na primeira fase um período de 1750 a 1850. Vamos colocar então mais ou menos 1850. Né? Só fazer um negócio aqui para ficar bonitinho. 1850, caralho, até mais ou menos 1950. Fechou? Então seria essa a segunda fase. É mais ou menos, tá, gente? Lembra disso. Né? Não é exatamente essa data. Então, ó, países. Pessoal, os países, não adianta a gente colocar Inglaterra e França de novo. Eles estão, óbvio, se eles estão na primeira, eles estão na segunda. Né? Isso é um negócio, né, muito óbvio. Vamos colocar os novos países.
tá? Que vão entrar aí. Então vocês vão colocando aí, pessoal, ó, Alemanha, vou pôr mais ou menos numa ordem, tá? Né, do mais importante para o menos importante, mas assim, todos esses são importantes, obviamente. Tá? Então, ó, Alemanha, certo? Pode colocar aí Itália, Holanda, Bélgica, Portugal, Espanha, isso tudo contexto europeu. Né? Agora, saindo do contexto europeu, né? Lá na Ásia, Japão, América, os EUA, Estados Unidos, e a Rússia, né, que Ásia, Europa, né, mistura tudo aí, pode colocar entre parênteses o RCS, tá? Porque a RCS ela vai surgir em 1917, então ela vai pegar essa segunda fase, beleza? Bom, matéria-prima, agora eu vou colocar no plural, ó, matérias, primas, tá? As matérias-primas, pessoal, que a gente vai ter, no caso, carvão, mantém, e agora o carvão para siderurgia. E nós temos também o petróleo, pessoal, o uso do petróleo. Tá? O petróleo começa a ser bastante utilizado nessa segunda fase, beleza? Também como fonte de energia. Né? Quando eu falar de primeira e segunda fase, fatores locacionais, aqui ó, a gente vai falar de fonte de energia, beleza? Então, olha só, matérias-primas pode pôr aí, ó, carvão e o petróleo, que são os dois aí mais importantes, certo? Como matéria-prima. E aí, a teoria, é uma teoria que ficou conhecida como teoria do espaço vital. A teoria do espaço vital, pessoal, é aquela teoria criada pelo Hatzel que vai dar margem para o pensamento, vou colocar diferente aqui, vamos dois pontos, para o pensamento e pela prática do imperialismo, certo? Então a ideia, pessoal, é que as nações buscassem matéria-prima para poder desenvolver a indústria. Para ter matéria-prima, nós vamos buscar onde? África e Ásia, por isso Conferência de Berlim. Então a teoria do espaço vital e o imperialismo seria a prática, né, no caso aí, né, a prática desse colonialismo. Beleza? Certinho, então, seriam essas, né, no caso aí, a padronização que a gente está fazendo. Tá? Bom, como nós temos, né, uma primeira e uma segunda fase, ainda nesse período aí, né, meio obscuro, tá? O que dá para a gente falar é assim, ó, primeira e segunda fases. Capitalismos. Quais capitalismos que surgem nessas fases? O industrial, certo? E monopolista. Lembrando que a gente já viu esses dois quando eu falei das fases de capitalismo. Então, ó, eu matei a primeira, matei a segunda fase e eu coloquei os capitalismos, industrial e monopolista, certo? Já começa aqui, né, algumas formações de cartéis, algumas formações de trustes, e aqui a coisa se intensifica. Né? E o industrial, obviamente, começa aqui e vai continuar aqui. Beleza? Então, capitalismos, industrial e monopolista. Fechou? Para a gente fechar essas, né, primeira e segunda fase, nós vamos falar os fatores locacionais. Tá? O que é fator locacional? Fator locacional, pessoal, são fatores que levam uma indústria a se instalar em um determinado lugar. Certo? Então, fatores que atraem uma indústria. Então, ó, fatores locacionais, também juntando, ó, primeira e segunda fases. Beleza? Bom, e aí, vamos colocar, são 5 fatores locacionais. O primeiro disparado é a questão da matéria-prima. Tá? Disparado. Esse é o primeiro fator, tanto para a primeira quanto para a segunda. É a matéria-prima. O segundo, pessoal, é a questão dos mercados consumidores, lógico. Tanto é que surgiu até o pensamento do espaço vital que gerou a prática do imperialismo. Tá? Então tem que ter mercado, beleza? E o liberalismo também procurava mercado, porque se falava de livre comércio. Né? Por isso que combatia a ideia da escravidão. O escravo não compra, ele não é consumidor. Tá? O terceiro, pessoal, é a questão da mão
de obra. E reparem, eu não estou falando agora de mão de obra barata nem cara. Mão de obra, tem que ter gente para trabalhar na indústria, tá? Beleza? Esse seria o terceiro. O quarto, nós temos infraestrutura de transportes. Tem que ter infraestrutura de transportes. Pode colocar na frente, pessoal, quais eram esses meios de transportes utilizados na primeira e na segunda fase, tá? Ferrovias, né? As rodovias vão começar na segunda fase, tá? E portos, para poder fazer exportação, beleza? Portos. E o quinto fator são as fontes de energia. E as fontes de energia podem colocar aí, né? Carvão mineral, petróleo, e já pensando na segunda fase, já pensando aqui, ó, né, 1940, 1950, dá para a gente falar sobre as hidrelétricas, beleza? Né? Já começam a surgir as hidrelétricas. Fechou? Paramos por hoje, falei da primeira e da segunda fase e fatores locacionais e dos tipos de indústria. Na aula que vem eu falarei de modos de produção, provável que eu só falarei disso, tá? E depois a gente entra, terceira e quarta fase, nós vamos fazer esse mesmo esquema. Ô, cachorro, caralho. Esse mesmo esquema aqui. Beleza, pessoal? Fim da aula, passarei atividades. É nóis.